Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe mais um dia da nossa vida. Que Deus abençoe tua casa e toda a tua família nessa manhã. Deus, nessa manhã tem uma palavra para o teu coração. Desde já eu te convido para você pegar a sua Bíblia e juntos nós participarmos dessa palavra aqui, em nome de Jesus Cristo, amém? Aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, eu vou ler aqui do verso 1 até o verso 5, só esse versículo, não dá para a gente entender o que Deus tem para falar para mim e para você nessa manhã, né? Porque Deus coloca no coração da gente, a gente fala a palavra, mas a palavra também ela serve para nós também. Tanto a palavra de correção como de bênção, não importa qual seja a palavra. O que importa é que Deus fale comigo e fale com você, porque Deus tem que falar com a gente. Se Deus não falar, não adianta. Não adianta você fazer uma coisa, tá entendendo? Se Deus não confirmar uma coisa para você. Aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 1, diz assim, ó. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos povos. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos povos. Porque Deus, tá entendendo? Deu uma ordem a Elias depois que Jezabel estava matando os profetas de Baal. Glória a Deus, me perdoe, os profetas de Deus. Jezabel tinha matado já um bocado de profeta de Deus. E Deus mandou Elias profetizar para Acabe, para dizer que não ia chover ali naquela terra, tá entendendo? Nem ia haver orvalho na terra, segundo a palavra de Elias. A Deus diz assim, ó, então Elias, o tebita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, tá entendendo? Então Elias falou isso para Acabe, porque Acabe estava fazendo muita maldade através da mulher dele, de Jezabel. Acabe era o rei de Judá naquela época, o rei de Israel. Mas ele se juntou com Jezabel. Jezabel não era uma mulher que temia Deus, ela adorava outros deuses, né? Os Baalim naquela época. E através desses deuses dela, ela estava fazendo maldade com os profetas de Deus. E Elias disse que não ia haver chuva nem orvalho naquela terra, segundo a palavra que ele falasse. Se dissesse que ia ter, se dissesse que não ia ter, não ia chover. No verso 2 diz assim, ó, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querotes, que está diante do Jordão, tá entendendo? Deus, ele manda que Elias saia dali, porque Deus sabia que Acabe mais Jezabel ia mandar perseguir Elias, a ponto de querer matar Elias também, mas Elias não era tempo de Elias sair da terra ainda, não era tempo de Elias morrer, tá entendendo? E Deus não deixou que Elias perecesse ali naquele lugar. Mandou que ele saísse e fosse e se escondesse, tá entendendo? Junto do ribeiro de Querote, para que ali Deus pudesse sustentar Elias, alimentar Elias e Elias ficar ali. Eu creio que Elias ficou ali naquele lugar, orando, se consagrando, buscando a Deus por muitos anos ali, por 4 anos, se foi 3 anos, se eu não me engano. Diz a palavra de Deus, né? Por 3 anos, eu acho que Elias ficou dentro daquela caverna ali, de uma caverna, orando a Deus e buscando a Deus ali, tá entendendo? Mas Deus tinha outro propósito para Elias quando Elias saísse daquele lugar. Por isso que, às vezes, é necessário Deus se colocar numa caverna. Você hoje está vivendo numa caverna, mas hoje também está chegando a hora de Deus de você sair dessa caverna, você sair dessa prova, você sair dessa situação que você está vivendo. Porque na época que você entrou nessa prova, nessa luta que você está passando, Deus estava te escondendo, Deus estava te guardando, te protegendo, para que o inimigo não viesse te atacar, não viesse te prejudicar, tá entendendo? Então Deus estava te guardando, te escondendo dos olhos dos inimigos, tá entendendo? Para que eles não viessem te encontrar. E não te encontraram, e agora está chegando o tempo de você sair dessa caverna, dessa luta, dessa prova, e Deus vai mostrar para você e para as pessoas que Ele é Deus na tua vida. Você não é covarde. Você não correu para dentro dessa caverna, não foi para se esconder por covardia sua, não foi porque Deus quis que você fosse para aí e ficasse aí, entendeu? E quando Deus quer, irmão, a gente não pode fugir dos propósitos de Deus.
Quando Deus faz uma coisa, a gente não pode desmanchar, porque Deus quer que a gente faça aquilo, a gente vai ter que passar por aquela situação e Deus vai ser glorificado na minha vida e na tua vida. Não é assim que funciona a palavra de Deus. A gente não crê num Deus que não ouve, não. A gente está falando aqui, mas o Deus está ouvindo o que a gente está falando e Ele está falando, Ele está sabendo, está entendendo que o que a gente está falando está sendo falado pelo Espírito Santo dele. Não é a gente que está falando aleatoriamente assim. A gente fala a gente na maneira de falar, tá entendendo? Mas quem está falando é Deus para você nessa manhã. Que Ele está te tirando dessa situação, dessa luta, dessa prova que você está vivendo. Só que você tem que sempre dar ouvido à voz de Deus, para que as coisas sejam feitas tudo conforme a vontade de Deus, tá entendendo? Você tem que continuar orando, continuar buscando, e no momento certo vai chegar a providência para você. O verso 4 diz assim, ó, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem, tá entendendo? Então você vê aqui que Deus é tão poderoso que ele disse, há de ser que ali, tá entendendo? Eu já ordenei aos povos que te sustente ali. Deus deu ordem àqueles pássaros, aos povos, tá entendendo? Que levasse comida, levasse pão, levasse carne para Elias. Ele levava pão de manhã e de tarde para Elias. E Elias bebia da água do ribeiro. Ficava ali bebendo daquela água, tá entendendo? Tomando daquele rio ali. E eu creio que Elias também tinha aquela ansiedade de querer sair daquele lugar ali, de querer andar pelas cidades de Judá, de Samaria, mas só que Deus disse, não, Elias, você vai ficar aí até o dia que eu disser que é para você sair. Depois você sabe que Deus deu ordem a Elias para sair e se apresentar diante de Acabe. Porque Deus não é covarde, irmão. Deus faz as coisas, mas no momento certo de vai lá, se apresenta diante de Acabe, aquele valentão, que eu vou mostrar para ele que eu sou Deus da tua vida. E a gente sabe que foi que aconteceu diante dos profetas de Baal, Elias glorificou o nome de Deus, tá entendendo? Então a gente sabe que Deus está em toda a situação que a gente está vivendo. Não adianta a gente querer reclamar, se espernear, porque Deus é pai. E o pai, ele cuida do filho, ele sabe o que o filho precisa, ele sabe do que o filho necessita, e no momento certo ele vai fazer aquilo que ele prometeu para você. No verso 5, para terminar, diz assim, ó, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querote, que está diante do Jordão, tá entendendo? Então Elias foi, fez conforme Deus mandou, tá entendendo? Porque esse é que é o segredo, é você fazer conforme Deus te mandou. Não é você fazer por sua conta própria. Não é você fazer, tá entendendo? Porque você diz, eu vou fazer, que vai dar certo. Não, você primeiro vai se consultar com Deus, você vai buscar a Deus, vai orar a Deus, e Deus vai te dar a certeza e a segurança de que Ele é quem está fazendo aquela obra na tua vida. Porque muitas das vezes, irmão, o inimigo pode tirar você dos propósitos de Deus com falsas propostas, tá entendendo? Com falsos pratos, oferecendo vantagem para você, oferecendo uma coisa aqui, outra ali, mas você tem que se focar naquilo que é de Deus. Se a pessoa que está fazendo uma proposta ela é de Deus, então você tem que orar, tem que investigar, tem que ficar na presença de Deus, porque você está sendo, tá entendendo, orientado para uma pessoa também que é de Deus, que teme a Deus, que respeite a Deus. Então você tem que orar a Deus e buscar a confirmação se é Deus que está falando com você ou não. Não é pecado eu falar uma coisa aqui e você ir para a igreja para que Deus confirme para você. Você tem que ir na igreja para Deus confirmar. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você aqui. Se você for na sua igreja hoje, o Espírito Santo de Deus vai confirmar para você a palavra. O Espírito Santo de Deus vai confirmar essa palavra na tua vida. Você crê? Então, se você for para a igreja hoje, ou senão Deus vai usar outra pessoa para falar a mesma coisa que eu estou falando para você. Porque Deus não deixa ninguém confundido nem envergonhado. Não. Deus não envergonha os seus. Então fica firme nesse propósito que Deus está falando para você. Confia em Deus que vai dar certo, tá entendendo? Em nome de Jesus Cristo. Você vai viver essa nova vida na presença de Deus. Você vai viver essa nova oportunidade, porque é Deus que está fazendo para você, em nome de Jesus Cristo, amém? Então nessa manhã eu quero orar para que Deus venha confirmar essa bênção na tua vida. E quando você for na sua igreja de noite ou mais tarde, a hora que você for, você esteja sempre preparado, que se você não for na igreja, mas Deus vai usar a pessoa e vai falar a mesma coisa para você saber que é Deus que está falando com você, amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nessa manhã, meu Deus, gloriosa de oração, eu te agradeço, meu Pai, para a vida desse irmão, dessa irmã,
Esse homem, meu Pai, dessa mulher que entrou agora nesse vídeo, Pai, para escutar a Tua palavra, para orar comigo aqui. Que o Senhor visite ele nessa manhã, Pai, esse que está saindo de casa para trabalhar, esse que já saiu. Guarda a ida dele para o trabalho, Pai. A volta dele mais tarde, de noite, quando ele vier. Livra de acidente, de assalto. Livra esse pai de família que vai sair para o trânsito para trabalhar, meu Deus. Que vai sair, meu Deus, aleluia, para fazer o seu trabalho no trânsito, na empresa, no comércio. Esse vendedor, meu Deus, que está ali nas ruas vendendo para a sua água, vendendo seu refrigerante. Toma ele nas tuas mãos, meu Pai. Guarda a vida dele, meu Deus. Livra essa família, meu Pai. Toma a vida dessa mulher que está indo para o colégio levar seus filhos. Está voltando, meu Deus, agora, Senhor. Guarda, Senhor, de discussão no trânsito, de surpresa desagradável, meu Deus. Toma, meu Pai, na tua mão a vida dessas pessoas nessa manhã, meu Pai. Confirma essa palavra na vida dele, a bênção e a vitória. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.